Salve, salve meus queridos, professor Zani na área, hoje aqui para falar de um assunto bem importante da química, um dos pilares, um dos fundamentos mais importantes, que é a teoria atomolecular. O que é a teoria atomolecular? É uma ferramenta que nós temos para quantificar as transformações. Lembre-se, a química é a ciência que estuda as transformações da matéria e é impossível de você transformar a matéria sem quantificá-la. Quer dizer, se você não souber quanto é preciso, quanto vai produzir, você não deve conseguir promover esses processos, beleza? Então bora lá estudar um pouquinho como quantificar as coisas no mundo microscópico, tá certo? Bom, a primeira questão a ser levantada é o que é medir? Então, se nós vamos medir, nós precisamos saber, obviamente, o que é medir. Então, entenda que medir nada mais é do que comparar. Quando eu digo, por exemplo, que tenho 70 quilogramas, significa simplesmente que eu sou 70 vezes mais pesado do que esta grandeza chamada quilograma, ok? Só que o nosso problema é que nós desejamos medir coisas de um mundo microscópico. E é óbvio que o quilograma não serve, que mesmo gramas ou miligramas, isso seria inviável, não seria pertinente porque é muito pequeno este valor que nós encontraríamos, assim como medir, por exemplo, a distância da Terra ao Sol em centímetros ou a massa de uma formiga em toneladas. Então, para cada medida que nós vamos fazer, nós escolhemos uma grandeza, um padrão que seja condizente. Então, como seria possível medir a massa de um átomo? Bom, no mundo microscópico, nós só encontramos, nesse mundo atômico, nós só encontramos átomos. Então, nada mais justo do que compará-los fazer essas comparações a um outro átomo mesmo. Então, é isso que nós fazemos. Quando nós vamos medir massas, por exemplo, de átomos, nós comparamos a outros átomos. Mas quem é, ou quais são, ou quem são esses átomos? Bom, este átomo que a gente escolhe para comparar, ele é chamado de padrão. Já foi o hidrogênio, por me parecer óbvio, por ser o menor de todos, mas ele apresenta o que nós chamamos de defeito de massa. Como ele só tem uma partícula no núcleo, a massa dessa partícula sozinha é diferente da massa dessa partícula junto de outra. Então, ele deixou de ser o nosso padrão. Já foi o oxigênio e na década de 40 nós elegemos o átomo de carbono. Bom, mas na natureza existem vários átomos de carbono. Por exemplo, existe o carbono de número de massa 14, que é usado para fazer determinações, por exemplo, radioativas, de tempo de meia-vida, quer dizer, que nós usamos para fazer datações. Nós escolhemos um peculiar, um específico, que é o mais abundante, o mais comum, que é o carbono de número de massa 12. Aqui eu faço uma ressalva. Número de massa nada mais é do que as somas de prótons e nêutrons que um átomo tem, levando em conta que a massa do elétron é praticamente desprezível. Então, por exemplo, o carbono tem 6 prótons e tem 6 nêutrons. Então, o seu número de massa é 12. O número de massa tem a pretensão só de dizer quantas partículas tem no núcleo. Ele não serve para comparar, por exemplo, ou fazer uma comparação com as massas das coisas do nosso dia a dia. Por quê? Porque nem unidade isso aqui tem, não é? Tipo, 12 o quê? O número de massa do carbono é 12. 12 o quê? 12. Não tem unidade. 12, 6 prótons mais 6 nêutrons. E aí, então, para ter uma unidade para esse átomo, para a gente comparar a outros átomos, o que nós fizemos? Como este átomo não é um átomo grande, é um átomo pequeno, mas ele é maior do que alguns outros átomos e nós teríamos um número fracionado da massa de outros átomos. Nós pegamos este átomo de número de massa 12, dividimos em 12 partezinhas, de tal forma que uma partezinha dessa, ou seja, 1/12 do carbono de número de massa 12, fosse então a nossa unidade. Então vamos lá. Nós pegamos o carbono de número de massa 12, ok? Nós pegamos esse carbono de número de massa 12, dividimos em 12 partes, de tal forma que uma partezinha dessa nós chamamos de uma unidade de massa atômica. Ou seja, 1/12 do carbono 12 é essa nossa unidade que nós comparamos as massas de outros átomos. Então, toda vez que eu vou medir, comparar a massa de um outro átomo, eu nada mais estou fazendo do que comparando a esse pedacinho, ou seja, a 1/12 do átomo do carbono 12. Nós pegamos esse carbono de número de massa 12 e demos a ele o valor de 12 unidades exatamente.
Perceba que esse pedacinho, se você pega o carbono de número de massa 12, quer dizer que tem 12 coisinhas no núcleo, e divide em 12 partes, de tal forma que essa parte é uma unidade, você deve estar pensando que essa unidade, que essa partezinha, tem a massa de um próton ou de um nêutron. Digo que não por causa desse fenômeno que eu disse já um pouquinho antes, que é o defeito de massa, porque um próton e um nêutron isoladamente têm uma massa ligeiramente superior do que um próton ou nêutron quando estão juntos, ok? Então, esta unidade de massa atômica tem a massa de aproximadamente um próton e aproximadamente um nêutron, a ponto de a gente considerar, para efeitos de cálculo, de forma geral, igual. Tudo bem? Então, só retomando essa ideia, quem é o padrão que compara as massas de átomos e moléculas e íons nesse mundo da química? O carbono 12. Mas nós comparamos a massa de átomos, íons, moléculas com carbono 12? Não. Nós comparamos a massa de átomos, íons e moléculas com 1/12 do carbono 12. Nós chamamos isso de uma unidade, ou seja, nós comparamos a massa de átomos, moléculas ou íons com uma unidade de massa atômica ou simplesmente 1U, ok? Bom, disso saem dois conceitos importantes, aliás, três, mas esse terceiro a gente vai estudar na segunda aula sobre teoria atommolecular. Esse primeiro conceito é o de massa atômica, que é determinada em unidades, quer dizer, é a massa do átomo, como o nome sugere, determinada em unidades. Como que a gente faz isso? A gente compara a massa de um átomo qualquer com a quantidade de unidades equivalente. Existem equipamentos que fazem isso, você não precisa se preocupar, e nós simplesmente utilizamos os dados que estão lá na tabela periódica. Por exemplo, o sódio, que tem a massa de 23 unidades. Então, olha lá, é um número inteiro, é um número que indica quantas vezes um átomo de determinado elemento é mais pesado do que 1/12 do carbono 12. Esse número é fornecido numa ferramenta imprescindível para nós, que é a tabela periódica, mas nós temos um probleminha quando nós vamos lá na tabela periódica. Por exemplo, vamos lá na tabela periódica e vamos dar uma olhadinha na massa do elemento cloro. Está lá. A massa do elemento cloro é 35,5 unidades. Por que esse ponto de interrogação está ali? Porque nós temos uma unidade e não meia unidade. Como seria possível, se o átomo é feito de prótons e nêutrons, e os prótons e nêutrons têm a massa de aproximadamente uma unidade, como seria possível existir uma massa de 35,5? Entende? Exatamente porque essa tabela periódica, volta aqui, ó, não é tabela de átomos. Essa massa que a gente está determinando aqui é a massa atômica. A tabela periódica é tabela periódica dos elementos. Entende a diferença? Então, tabela periódica é tabela de elemento. Mas, professor, o que é um elemento? Ok, elemento é um representante dos átomos que tem o mesmo número atômico, que a gente chama de isótopos. Então, por exemplo, lembra que eu falei que na natureza tem carbono 12, tem carbono 14, tem carbono 11, tem carbono 13? Ok, mas existe um elemento carbono, que é um representante desses isótopos. Por exemplo, dá uma olhadinha no cloro. Existem dois isótopos do cloro na natureza. O cloro de massa 35, que corresponde a 75% de todo o cloro então, no planeta e no universo. Existe também o cloro de massa 37. Que corresponde a 25% dos átomos de cloro existentes no planeta ou no universo, tá ok? Então, o que é o elemento cloro? O elemento cloro é um representante desses isótopos e lá na tabela periódica estão estes representantes. Mas, professor, como que a gente chega a esse número 35,5? Bom, nós chegamos a esse número fazendo uma média ponderada dos isótopos da natureza. Se existissem 5 isótopos, nós íamos fazer uma média desses 5 isótopos. Por exemplo, existe o hidrogênio, existem 3 isótopos de hidrogênio importantes, o prótio, o deutério e o trítio. O elemento hidrogênio que está na tabela periódica nada mais é do que um representante desses 3 isótopos. No caso do cloro, fazendo uma média ponderada para esses 2 isótopos aqui, como que nós fazemos uma média ponderada? Nós simplesmente multiplicamos a massa de cada um
pelo percentual dele. É óbvio que 75% não é um número. O número correspondente a 75% é 0,75. Então seria 35 vezes 0,75 e somamos ao próximo isótopo, mais 37 vezes 0,25. Desta forma, nós teríamos, e se tivéssemos mais isótopos, nós seguiríamos somando mais vezes o percentual, mais vezes o percentual. Caso você não divida o percentual antes de colocar aqui, como 0,75, você pode fazer 35 vezes 75 e depois dividir tudo isso aqui por 100, que você estaria determinando o valor, né, correspondente a essa porcentagem. Tá tudo bem? Fazendo essa continha, nós vamos encontrar o valor de 35,5 unidades. Lembrando o seguinte, esse número não é exatamente 75, esse número não é exatamente 35, esses números estão aproximados aqui para que a gente focasse especificamente na leitura de como o fazer. Então, o valor mais correto não é 35,5, é 35,4 e alguns outros números depois ainda, porque esses valores não são redondos como eu estou usando, é só para ter uma ideia de como funciona, ok? Tudo bem? Então, a massa que nós usamos para comparar, né, para determinar, fazer cálculos na química, são as massas dos elementos, ou seja, as massas que são frutos da média ponderada dos isótopos. Ou seja, nós pegamos a massa que existe lá na tabela periódica. Tudo bem? É só recorrer à tabela periódica, você não precisa memorizar nenhuma massa, a não ser a do carbono, né, o número de massa dele, porque ele é o nosso padrão, mas só que os demais estão todos lá fornecidos na tabela periódica, beleza? O problema é o seguinte, nós quase não encontramos átomos sozinhos, né? Normalmente eles estão agrupados. Tirando os gases nobres, os átomos estão sempre conectados formando moléculas ou compostos que são iônicos ou compostos que são metálicos. Para isso, nós criamos um termo para determinar a massa desse conjunto, que é o de massa molecular. Apesar do termo não ser muito apropriado, porque massa molecular dá a impressão que é a massa apenas da molécula, nós usamos a massa molecular, que é determinada em unidades também, para não só moléculas, mas também compostos iônicos ou compostos metálicos ou íons de forma geral. Tudo bem? Porque tem um termo próprio para composto iônico, que seria massa fórmula, mas de forma geral a gente usa a palavra ou o conceito massa molecular para expressar de forma indiferente, tudo bem? A gente simboliza por um M de massa molecular, tudo bem? Por exemplo, a água. Como que eu determino a massa da molécula de água? Bom, a molécula de água é formada por átomos, e cada átomo tem a sua massa determinada lá na tabela periódica, que são dos seus elementos. Então é só nós irmos na tabela periódica, procurarmos o hidrogênio, que tem a massa de uma unidade, multiplicar por 2, porque são 2 átomos de hidrogênio, e depois somar a massa do átomo de oxigênio, que está lá na tabela periódica, que é 16 unidades. Ou seja, dizemos que a massa da molécula de água é igual a 18 unidades. Fazendo isso para outras substâncias, por exemplo, olha o cloreto de sódio, o principal componente do sal de cozinha, que é um composto iônico, tá certo? E que tem a massa atômica igual à massa do sódio, que é 23, mais a massa do cloro, que é 35,5. Ou seja, a massa do cloreto de sódio, a massa molecular, ou mais corretamente a massa fórmula do cloreto de sódio, é 58,5 unidades. Tudo bem? Veja só o caso da glicose, né, que tem a massa de 12 vezes a massa do carboninho, vezes... Está faltando 6 aqui, é 12 vezes 6 carbonos, mais 12 vezes uma unidade, que é a massa de hidrogênio, mais 6 vezes 16 unidades, que é a massa de oxigênio. Então está faltando um múltiplo aqui desse 12, que é o 6, porque são 6 carbonos. Somando tudo isso aqui, e nós encontramos o valor de 180 unidades, tudo bem? Então a gente diz assim, ó, que a massa molecular da glicose é 180 unidades. Entenda, calcular a massa molecular é um processo importantíssimo e fundamental. Eu sei que parece simples, porque é só somar a massa dos átomos, mas você deve tomar muito cuidado ao fazer isso, porque um erro aqui vai gerar um erro consequente nas outras determinações que nós vamos fazer, tá certo? Tudo bem? Tranquilos? Queridos, eu me despeço por aqui. É importante testar isso, determinar a massa de moléculas, de íons, de compostos iônicos, compostos metálicos, para você ter a segurança para poder determinar a massa que vai fazer uma comparação com a massa do nosso dia a dia, tema da nossa próxima aula, certo? Queridos, obrigado pela atenção e até a próxima aula.